Bem, continuando aí, pessoal, dentro dos fatores ambientais, nós temos os fatores sociais, né? Os fatores sociais, eles falam da nossa inter-relação, né? Nós somos pessoas relacionáveis e daí nós temos vários tipos de relações, né? Sejam essas relações dentro da nossa casa, onde nós nos relacionamos, né, com os nossos familiares, seja no nosso ambiente de trabalho, seja com os nossos vizinhos, seja dentro dos nossos grupos, né, seja com a sociedade. Então, nada mais doentio do que nós vivermos numa casa e sermos intrigados com o nosso irmão, tá? Nada mais doentio do que dentro do nosso ambiente de trabalho, né, nós termos colegas de trabalhos que nós não falamos, que nós não nos relacionamos, tá? Então, no dia que ele vai, é um dia abençoado, né? No dia que ele está, é um dia estressante, porque eu não falo com ele, né? Então, isso traz problemas psíquicos para nós, né? Que a gente não se sente bem num ambiente onde há um conflito, tá? Então, esses fatores sociais, eles estão ligados, muito ruim, tá? Esses fatores sociais, eles estão ligados aos fatores ambientais, onde o ambiente, ele não é salutar, ele é um ambiente doentio, tá? E esse doentio são problemas psicológicos, né? Problemas somatizadores, tá? Então, podemos compreender todas as interações que temos com o outro, nossas relações pessoais, profissionais e com outros grupos. Estudos falam na importância das pessoas significativas em nossa infância e de como ficam marcados em nós as suas formas de pensar e agir, assim como as reações que passamos a ter influenciam o nosso comportamento diante de outras pessoas, né? Então, a questão social, né, nós temos, né, como a gente já viu isso em ética, nós somos seres relacionáveis e que precisamos viver bem no ambiente, tá? Por isso, nós precisamos de regras, e essas regras, elas têm que ser cumpridas, tá? São regras que a gente cresceu com elas, que os nossos pais nos ensinaram, e são regras que nós mesmos aprendemos para o nosso bom convívio com outras pessoas, tá? Então, essa questão de relacionamentos, elas podem ser saudáveis, tá? E, ao mesmo tempo que elas podem ser doentias, quando o ambiente ele não é favorável para que a gente desenvolva as nossas regras, os nossos afazeres, certo? Então, temos que procurar estar em ambientes saudáveis. E daí nós temos os fatores culturais, tá? Eles também adentram na questão dos fatores ambientais. Essa questão da cultura, pessoal, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, no sentido religioso, no sentido social, no sentido familiar, tá? Porque eu aprendi desde a infância, porque isso são os meus valores, tá? Logicamente que eu tenho que defendê-los, mas eu tenho que saber que eu vou ter vários outros pontos de vista, e que esses pontos de vista fazem parte da cultura, dos valores daquela outra pessoa, tá? Então, eu não posso me revoltar com isso, certo? Eu tenho que ver que a situação em que nós vivemos hoje da pandemia é esta, certo? Apesar dos fatores estressores, apesar das incertezas, mas eu não posso me revoltar a ponto de querer tirar minha própria vida, porque eu não aguento mais, querer enfrentar, né, determinadas situações sozinhos, porque eu não aguento mais. Se eu vou enfrentar, eu tenho que ver a forma que eu vou enfrentar, tá? Para que depois isso não venha a me trazer mais complicações psíquicas, tá? Infelizmente, né, eu tive a irmã de uma conhecida aqui, né, que ela era uma pessoa revoltada com o sistema, tá? Ela morava numa cidade grande, né, e era super revoltada com o sistema.
tá? Infelizmente, ela era negra, tá? E, na realidade, ela já se revoltava com os preconceitos da sua própria cor. E, infelizmente, tem pessoas, né, que são negras, que elas são preconceituosas com elas mesmas. Então, às vezes, elas criam restrições, isso não são todas, tá? Algumas. Elas criam restrições para elas mesmas pela cor que elas têm, tá? E daí ela vai se revoltando com esses preconceitos que muitas vezes ela criou, e daí ela foi se revoltando com o sistema político, e daí ela foi se revoltando com outros tipos de sistema. Infelizmente, ela tentou suicídio e veio a óbito, tá? Então, e daí ela deixou uma carta dizendo que foi por tudo isso que ela não aguentava mais viver nesse sistema, viver nesse mundo, né, do jeito que estava, tá? Então, pessoal, nós temos nossas culturas, nossa questão religiosa, nossos valores, nossa questão política, tá? E nossa questão sexual, tá? E nós temos que vivenciá-las, tá? Nós temos que expor, né, nossa situação, tá? Defender nossa situação, mas a gente não pode viver, né, achando que tudo é contra mim, tá? Que a sociedade é contra mim, que às vezes as pessoas nem estão vendo essa pessoa desta maneira, mas ela se vê e acha que todos estão vendo dessa maneira, tá? Então, esses fatores culturais, a questão do que eu acredito, tá? Muitas vezes não pode ser levado realmente a isso, Annalise, tá? Nós temos que aprender a viver com as diferenças, inclusive as nossas, tá? Porque quando a gente não consegue, né, se enxergar no mundo com as nossas diferenças, né, aceitando essas diferenças como aceitando as dos outros, a opinião dos outros, os valores dos outros, isso não é um ambiente saudável, tá? E isso acaba aí trazendo determinados transtornos mentais. É a predisposição a desenvolver transtornos mentais, ok? E daí nós temos os fatores econômicos. Dentro dos fatores econômicos, nós temos a questão do status, né? Então, aquelas pessoas que nasceram, né, com um valor, não sai não, com um valor aquisitivo alto, né, com uma vida financeira boa, né? Muitas vezes, quando elas tendem a perder essa renda, tá? Elas não têm psicologicamente, tá? Como é que eu posso falar? Psicologicamente, elas não estão preparadas para essa nova vida, para esse novo estilo de vida, tá? Então, elas precisam reaprender, se readaptar a seu novo estilo de vida, ok? Algumas, elas não conseguem suportar a esse novo estilo de vida e acabam aí tentando suicídio, tá? A mesma coisa acontece com aquelas pessoas que têm uma desorganização financeira, né, e que acabam ultrapassando seus limites e para ela não vê mais uma outra saída a não ser o suicídio, porque financeiramente ele já está todo comprometido, tá? E é onde, pessoal, nós precisamos nesses fatores econômicos, buscar refúgios, porque nós, às vezes, já tentamos diversas maneiras, já tentamos diversas alternativas, e que a gente não vê mais nenhuma. Mas, quando a gente acaba pedindo ajuda, esse outro, ele vê que nós
o que nós não vimos. Ele vê a alternativa, a saída que nós não vimos. Daí a gente acaba saindo desse problema financeiro, tá? Então, essa questão, pessoal, financeira, ela vem a mexer muito, por quê? Porque nós vivemos num país onde a economia é desse jeito, tá? Onde existe aqueles, né, com classe alta, muito alta, né, até a miséria realmente, onde nós temos aquelas pessoas que passam fome porque não tem realmente o que comer. Então, essa disparidade, ela acontece, tá? Então, essas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, elas não querem, tá, viver, elas não conseguem, não querem viver com poder aquisitivo mais baixo e acabam aí desenvolvendo, são pessoas mais predispostas a desenvolver o transtorno mental. Ok? Então, podemos nos referir à nossa possibilidade mais direta de aquisição de bens, ou seja, o nosso bolso, quando as atuais condições sociais, onde a miséria, aliada à baixa escolaridade, pode levar ao aumento da criminalidade e esta ao aumento da tensão em nosso dia a dia, tá? Então, veja aquela questão de que nós precisamos orientar os nossos filhos, tá? A essa questão econômica. Então, se a criança que nasce com poder aquisitivo alto, se ela é orientada e educada, os pais, a questão do ser e não o ter, né? Então, ela vai crescer com essa ideia, com esses valores, né? Eu tenho que respeitar o outro pelo que ele é, não pelo que ele tem, tá? E talvez essa pessoa, né, ela cresça nesses valores, né? Isso vai depender dos pais, vai depender do convívio, tá? Familiar. E realmente, caso ela venha, quando grande, a perder essa renda, tá? Ela consiga se sobressair na renda em que ela vive hoje. Diferentemente daquela pessoa, daquela criança, né, que cresce no sentido de ter, onde muitas vezes, né, os pais não são eles que acompanham, e daí, para tentar suprir essa falta deles, eles acham que dar, né, as coisas, comprar as coisas para o seu filho é a melhor maneira, tá? E essa criança, ela acaba sendo realmente, acaba realmente desenvolvendo a questão de ter as coisas é o suficiente, né? Então, caso ela não cresça, né, não possa crescer dentro desse poder aquisitivo, para ela fica mais predisposta a desenvolver aí o transtorno mental, tá? Então, essa questão econômica é bastante facilitadora, tá? Dessa questão do desenvolvimento de transtorno mental e das tentativas de suicídio, ok? E daí nós temos os fatores psicológicos, tá? Que é a repetição constante de exposições à frustração por períodos mais prolongados. Pode levar o indivíduo no futuro a desenvolver uma série de transtornos mentais. Alguns autores identificam aí as raízes emocionais das psicoses e da síndrome do pânico, tá? Essa questão psicológica, pessoal, quando eu falo na questão da exposição repetitiva às frustrações, isso quer dizer a somatização dos problemas. Todos nós temos problemas, tá? Muitas vezes esses problemas são os mesmos, e que vem se repetindo, né, se são os mesmos, e que vem se acumulando na nossa mente, tá? Essa somatização, quando se chega a um fator precipitante, quando se soma a um fator precipitante ou fator predisponente, realmente a pessoa pode vir a desenvolver o transtorno mental, tá? Então, é um cuidado que nós devemos ter com relação aos nossos sofrimentos psíquicos. Nós temos que ter uma ajuda de terceiros, né, seja ele amigo, seja ele terapeuta, seja ele família, para que a gente consiga
não está somatizando determinados problemas sozinhos, tá? Nós temos que nos cuidar, tá? Nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar do emocional, do psicológico, para que a gente não venha a ter uma predisposição maior a desenvolver esses transtornos mentais. Ok? Então, vocês viram, pessoal, que esses fatores, eles estão interligados, tá? A questão de que, no período gestacional, essa criança, ela não foi desejada, tá? Então, a gestante, o emocional da gestante, ele vai influenciar na questão do feto, na questão do desenvolvimento do bebê. O que a mãe sente, o bebê vai sentir. Inclusive, quando eu colocar essa aula para vocês, eu vou colocar um vídeo que é as emoções do feto no ventre da mãe, tá? Onde duas psicólogas, elas relatam, né, o que o feto vai sentir, o que o bebê vai sentir com o emocional da mãe. Elas explicam isso muito bem, tá? É bem interessante o vídeo, acho que ele tem... É um vídeo curto, né? Mas elas explicam muito bem essa questão do que o bebê sente no ventre da mãe, tá? Então, se a mãe sofre, o bebê, ele está sentindo esse sofrimento, tá? Se a mãe está feliz, o bebê, ele está sentindo essa alegria, tá? Se o bebê não é rejeitado, né? Se a mãe dá pancada na barriga porque quer que o bebê morra, tá? Ele está sentindo esse emocional. E isso é um fator precipitante, tá? Porque ele já foi gerado com esse emocional baixo, com esse emocional negativo, logicamente que ele não vai nascer com isso, né, com esse emocional negativo, mas ele já sentiu isso na barriga da mãe, tá? Quando ele nasce, vem a questão ambiental, tá? A mãe muitas vezes não vai cuidar, a mãe se cuida, vai se cuidar do filho, ela vai maltratá-lo, tá? Seja psicologicamente, seja fisicamente, e o ambiente também não vai ser favorável para essa criança, tá? Para esse adolescente, certo? Por quê? Porque ele está sempre sendo maltratado pela mãe, tá? Então, a questão da repetição dessa exposição, tá? Também acontece, certo? Quando ela descobre, Jéssica, né, que é menino, mas ela queria menina, tá? Ela possa ser que comece a rejeitar, né, esse menino desde a barriga, desde o ventre, certo? E quando ele nasça, essa falta de amor, né, vai continuar, possa ser que continue, né? Por quê? Porque ele não foi desejado, né? Na verdade, o desejo era da menina. E isso, essa repetição de maus tratos, né? Essa violência psicológica, essa violência física, a pessoa, nós somos seres que precisamos de carinho, né? Nós necessitamos de atenção, nós necessitamos de amor, nós necessitamos de carinho, isso faz parte de nós, tá? Então, se a gente nasce num ambiente onde a gente nunca teve isso é um fator precipitante, isso é um fator predisponente, tá? Então, se a criança sofreu isso no período gestacional, que ela sentiu, né, esse emocional da mãe sempre baixo, sempre negativo, triste, choroso, ela está sentindo, tá? Se ela nasce num ambiente onde esses sentimentos permanecem, né, além da violência, tá? E quando ela é exposta a isso sucessivas vezes, ela é uma criança ou um adolescente, que isso pode passar, né, para a adolescência, uma pessoa que apresenta um fator mais predisposto a desenvolver um transtorno mental do que aquela que não sofreu isso. Tá certo? Então, veja, pessoal, que os fatores, eles se entrelaçam, tá? Eles não são separados, né? O que eu somatizo é a repetição do que eu já estou sofrendo, tá? É a questão de um ambiente que não é saudável, isso vai refletir no meu psicológico, isso pode refletir no meu físico, tá? Quando, por exemplo, eu desenvolvo aí doenças físicas ocasionadas pelo que eu estou sofrendo psicologicamente, certo? Então, esses fatores, todos eles são fatores influenciadores
para que a pessoa venha a desenvolver um transtorno mental. Então, essas pessoas, elas são mais fáceis, né, as pessoas que vivem nessa exposição, elas são mais fáceis a desenvolver um transtorno mental, seja quando criança, seja na adolescência, seja na vida adulta e idosa, tá? Mas, não obrigatoriamente, ela irá desenvolver, tá? Possa ser que ela passe por tudo isso e não desenvolva. Isso vai depender de quê? Da formação da personalidade dela, que isso a gente vai ver lá em Freud, tá? Como também da busca de refúgios, tá? Até onde ela passa por tudo isso e ela consegue promover sua saúde mental, se prevenir contra determinadas situações, tá certo? Então, vejam aí, não sei se quem é noveleiro aí, né, quem tem tempo de assistir novela, eu assisti na outra vez que passou, agora eu vejo um capítulo ou outro, essa novela das 6, né, que está passando agora, onde são duas filhas, e uma é super amada pela mãe, né, a novela A Vida da Gente aí, uma é super amada pela mãe, e a outra é sempre maltratada pela mãe. Tá? Então, isso vem se repetiu na infância, se repetiu na adolescência, e hoje que ela é adulta, continua se repetindo, tá? Então, realmente, ela é uma pessoa mais predisposta a desenvolver o transtorno mental, mas isso aí vai depender da formação da personalidade dela e dos fatores aí de autoproteção, tá? Que são os refúgios, que são a promoção e a prevenção aí com relação à saúde mental. Tranquilo, pessoal, por hoje? Alguma dúvida? Deu para entender esse processo?